Oi, sétimo ano, tudo bem? Então, nós vamos fazer hoje a aula sobre o caderno de atividades. Sinonímia. O que são sinônimos? Sinônimos são palavras que apresentam significados semelhantes ou iguais, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, casa, residência, reconstruir, recompor, magnífico, esplêndido, bonito, maravilhoso, né? Belo, lembrança, recordação. Certo? Então, todas as palavras, elas têm uma correspondência. Elas podem ser iguais ou semelhantes, ou também ser contrárias, daí elas vão ser antônimas, tá? Nas atividades que nós vamos trabalhar, é uma entrevista com o Ziraldo. Lembrando que a gente está trabalhando entrevista e nós já falamos de sinônimos também. Então, vamos lá. A Crescer, que é uma revista direcionada para criança e público infanto-juvenil e pais, trouxe uma entrevista com o Ziraldo. Ziraldo é o autor do Menino Maluquinho. Eu não vou ler a entrevista aqui para vocês, né? Eu vou fazer um resumo sobre ela. Caso vocês queiram, depois vocês pode ler, né? Então, a Crescer pergunta como foi a relação do Ziraldo com a leitura e a escrita quando ele era menino. E o Ziraldo, então, ele fala que desde muito cedo ele teve uma relação muito forte com o desenho, né? Que nas lembranças mais antigas dele, ele sempre se viu desenhando. E ainda, quando ele era criança, ele se viu adulto e pensando na possibilidade de, quando ele fosse mais velho, ele virar um pintor, um escritor, um artista, tá bem? E aí, os desenhos que ele fez começou a vir para os quadrinhos. E aí, então, ele começou, além dos desenhos, a criar as histórias em quadrinhos. Depois, ele lançou a história do Menino Maluquinho na Flix, né? 1000 edições foram as primeiras, 100 edições, e logo no primeiro momento ele teve 3 milhões e meio de exemplares vendidos, né? Foi traduzido para diversos idiomas e tudo mais. E a Crescer pergunta por que ele acha que o Menino Maluquinho é tão importante, né? Ele fala que ele não tinha a menor ideia que ia ser tão importante assim, mas por que foi importante? Porque as pessoas do mundo inteiro se identificaram com o garoto, o Menino Maluquinho. Então é por isso, tá? Crescer falou que o que ele faz, as histórias que ele produz, não encantam só crianças, encantam todo tipo de pessoas, né? E como ele enxerga o reencontro de muitos adultos com a criança que já foram por meio de uma obra. O boiadeiro passando. Então o Ziraldo falou que é fantástico. Ele já viu realmente coisas interessantíssimas ao longo da sua vida. E que um dia desses ele tinha encontrado um senhor, né, que comoveu ele. Por quê? Porque esse senhor, ele era leitor do Ziraldo e agora ele já era avô e ele estava apresentando para o neto as histórias do Ziraldo. Então isso é interessante para o autor. O autor se sentiu grato por participar dessas histórias que evoluem na família, tá bem? Então vamos lá, o texto, a entrevista com o Ziraldo é da Mariana Vidigal, né? E foi acessada em 2017. Número 1. Qual a relação do desenho com as histórias de Ziraldo? Então, desde pequeno, o Ziraldo sempre desenhou e ainda ele guardava boas lembranças dessa época, né? E mais tarde, na sua vida adulta, ele se apaixonou pelas histórias em quadrinhos e ele então uniu o útil ao agradável, já que ele desenhava e estava escrevendo, ele começou a criar histórias em quadrinhos até virar a história mais famosa, que é Charges, Cartoons, e até virar a história mais famosa, que é o Menino Maluquinho. Número 2. Por que, na opinião de Ziraldo, o Menino Maluquinho é tão fascinante, chegando a ter 100 edições publicadas e mais de 3 milhões e meio de exemplares vendidos? Por quê? Porque desperta a imaginação dos leitores, né? Porque muitos dos leitores se colocam no lugar desse garoto da história, que é o Menino Maluquinho, né? E se vê nas aventuras daquele moleque. Número 3. Muitos adultos hoje foram leitores de Ziraldo na infância e ficam emocionados quando o encontram. Que frase do texto demonstra isso? Lá na parte que ele fala assim, ó, a pessoa te abraça, fica tocada com o encontro. Então, essa parte você pode retirar do texto, mas você coloca entre aspas. Então, abre aspas, a pessoa te abraça, vírgula, fica tocada com o encontro, fecha aspas, tá certo? O
O texto que vem em seguida, no Eu Sou Malala, é um texto que a gente já conhece. Nós já conhecemos, né? É a garota que é símbolo da resistência, que é símbolo de uma questão importante, foi atingida na cabeça, a gente já viu isso. Quem é Malala e por que ela provocou a ira do Talibã? Ela é uma menina paquistanesa que se recusou a permanecer em silêncio e lutou pelo direito à educação, né? Aí você vai dizer também que ela foi atingida na cabeça quando ela voltava para a escola em 2012, sobreviveu ao ataque e depois, né, ficou famosa aí por ser um símbolo de resistência ao terrorismo, tá? 5. Na construção do texto foram empregados alguns mecanismos da língua que evitam repetições. Sublinhe a palavra que substituiu os termos destacados nos seguintes trechos. Quando o Talibã tomou o controle do Vale do Swat, uma menina levantou a voz. Malala Yousafzai recusou-se a permanecer em silêncio e lutou pelo seu direito à educação. Então, Malala foi atingida na cabeça por um tiro a queima-roupa dentro do ônibus, no qual voltava da escola. Poucos acreditaram que ela sobreviveria. Então, aqui, tudo que se refere a ela é uma menina, Malala Yousafzai, Malala também é ela. Então, você pode colocar uma menina, 2 pontos, Malala. Coloca uma barra, Malala, 2 pontos, ela. Porque está se referindo aos termos Malala dentro do contexto. Número 6. No trecho a seguir foram empregadas algumas qualidades que remetem a Malala. Que qualidades são essas? E que outras qualidades você poderia utilizar para se referir a Malala? Então, aos 16 anos, ela se tornou um símbolo global do protesto pacífico e a candidata mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel da Paz. Tá? Então, símbolo global, candidata mais jovem, né? Também você poderia colocar, se você quisesse, né? Militante dos direitos das mulheres e das crianças e defensora dos direitos humanos, tá? Eu colocaria esses dois se fosse para escrever. É para escrever, né? Se eu tivesse que escrever, eu também colocaria esses dois. Militante dos direitos das mulheres e crianças e defensora dos direitos humanos. 7. Leia o fragmento a seguir e registre sinônimos que podem substituir as palavras destacadas. O livro acompanha a infância da garota do Paquistão, os primeiros anos de vida escolar, as asperezas da vida numa região marcada pela desigualdade social, as belezas do deserto e as trevas da vida sob o Talibã. Então, aspereza significa dureza, treva, castigo, e treva também pode significar obscuridade, ignorância, coisas ruins, tá bom? 8. Relacione a coluna das palavras destacadas do trecho a seus respectivos sinônimos. Eu Sou Malala é a história de uma família exilada pelo terrorismo global, da luta pelo direito à educação feminina e dos obstáculos à valorização da mulher em uma sociedade que valoriza filhos homens. Então, aparecem palavras que de repente vocês não conhecem. Então, filhos varões é o último, filhos homens. Varão não é varão da cortina, não, ou vara grande, significa homem, tá? Significa homem robusto, fortíssimo. Nem todos os homens são fortíssimos, mas significa isso. Reconhecimento, valorização, barreiras, obstáculos, condenada, exilada. Então, ficou assim, 4, 3, 2, 1, certo? Aí, o exercício número 9, a gente vai colocar a relação para a palavra brio e talento, interdições e particularidades. Brio significa ousadia, altivez. Talento significa dom, aptidão. Interdição, proibição, né? Proibição. E particularidades significa características e detalhes, tá certo? Então, e daí a Moana a gente vai deixar para ver na próxima aula, para falar da princesinha que provavelmente vocês também já conhecem, que é o filminho lá da Disney, uma fofurinha, né? O melhor é o galo, porque ele tem uma cara de doido. E aí a gente vai trabalhar esse texto na outra aula, tá certo? Então, até depois. Tchau!